Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Senhor, nós estamos tão sedentos, ó Senhor, por mais de Ti. Senhor, Tu já ministrou aos nossos corações através dos louvores, ó Deus. Ó Senhor, mas ainda temos sede de Ti. Sacia a nossa sede nesta noite, Senhor, para que nós possamos frutificar e a semente que é a Tua palavra, Senhor, que ela possa produzir o efeito necessário e aquilo que está em Teu coração, realiza, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Amados, eu dei o título dessa ministração da seguinte forma: o pior cego é aquele que não quer ver. Nós trataremos de alguns textos aqui e naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração essa semana, e na verdade já aconteceu com bastante gente aqui, mas sabe quando tem uma palavra, daí, não é. Não é, falei, Jesus amado, me ajuda. Mas glória a Deus que Ele sempre fala conosco e Ele sempre nos direciona. E a palavra do Senhor, ela é vida e ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, amados, o Senhor, Ele quer falar comigo e com você nesta noite. E o primeiro texto que eu apresento aos irmãos é esse episódio de Jesus e o cego de nascença. A palavra de Deus não diz quem é esse cego, qual o nome dele, quem ele era. Ele simplesmente era um homem cego. Hoje a gente não pode mais dizer essa palavra. Hoje a gente diz... Como é que... Isso, obrigada. Hoje a gente diz deficiente visual porque as coisas vão mudando. Mas esse homem era um homem limitado e ele dependia da ajuda de pessoas naquele lugar. Mas quando ele está nesse contexto e os discípulos, eles perguntam para Jesus: Jesus, este homem cego, por que ele está cego? Foi porque os seus pais pecaram? E Jesus, ele responde: não foi por isso, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestada através da vida dele. E quando ele chama esse homem para o meio, todos ali estavam olhando, observando, mas o que acontece em seguida na vida desse cego transformou a vida deste homem a ponto das pessoas não reconhecer quem ele era. As pessoas ficaram admiradas, elas ficaram, como pode acontecer um milagre, como um cego pode ver. No texto a seguir, no versículo 6, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vai, lava-se no tanque de Siloé. E ele foi e voltou vendo.
Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amados, quando Jesus ele nos encontra, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda completamente a nossa jornada. Nós, antes de conhecermos a Jesus, cada um aqui lembra do dia em que aceitou Jesus, o caminho que nós andávamos. Era um caminho de morte, era um caminho de solidão, mas o dia em que o Espírito Santo tocou-nos, nós abrimos o nosso coração e o Espírito Santo produziu vida em nós. E hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E aquilo que aconteceu com esse homem, as pessoas não o reconheceram, porque estavam acostumados com uma pessoa à parte da sociedade, uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que vivia de migalhas, daquilo que as pessoas ofereciam para ele. Mas nesse dia, e quando esse homem, ele teve uma atitude, primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Segundo, ele obedeceu à voz de Deus. E terceiro, ele foi e fez aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer. Se Deus cuspiu e fez o lodo, não importa, amados. Da forma que Jesus ele age na nossa vida como individuais. Deus, ele produz o milagre na vida de cada um de nós, à medida em que nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus. E não adianta nós lermos a palavra se nós não a praticarmos. A palavra de Deus diz que o tolo é aquele que ouve, não pratica e não obedece a palavra do Senhor. Amados, nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade e no nosso meio, na sua vizinhança, as pessoas estão sedentas por Jesus, as pessoas estão sedentas por um abraço, as pessoas estão sedentas por uma palavra de esperança, as pessoas estão sedentas por orações, as pessoas estão sedentas. E quem irá? Quem há de ir? Os campos estão prontos para ser colhidos, e quem está disposto a ir? Quem está disposto a levar o Evangelho? Quem está disposto a levar as boas novas? Amados, esse homem, a vida dele foi totalmente transformada. E depois, logo a seguir, aqui acontece um rebuliço, porque os fariseus, eles já começaram a criar aquela contenda, porque era um dia de sábado e ninguém poderia fazer nada num dia de sábado. Mas Jesus, ele transformou a vida deste homem. E quando esse homem, ele obedeceu a palavra de Deus, e Deus interferiu na trajetória dele. Mas algo que Deus ministrou tão profundamente no meu coração, que está lá no versículo 5, que Jesus falou: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No capítulo 1 de João, no mesmo livro, capítulo 1, versículo de 4 a 5,
Coloca aí, Chiquinho, por favor. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João, capítulo 8, versículo 12. Aleluias. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Capítulo 12, versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aquele homem obedeceu à voz de Deus. Os olhos dele foram abertos e ele viu, ele não sabia quem era Jesus, mas ele ouviu a voz. Ele poderia, na situação em que ele estava, ele poderia ter permanecido e dito qualquer coisa para não ir, porque imagine a situação daquele homem. Ele não via, ele dependia de alguém, mas ele ouviu e obedeceu. Amados, quando Jesus, ele é a própria luz, ele é vida, ele é abundância de vida e de alegria e de paz para todo aquele que está disposto a obedecer, a abrir o coração para ele. Ele está disposto nesta noite a saciar a sua sede e a sua fome. Porque ele disse para aquela mulher: se você soubesse a água da vida que tenho para te oferecer, você jamais teria sede. Eu não estou falando aqui com pessoas que não conhecem esse Jesus, mas sabe, amados, na nossa caminhada e na nossa jornada, nós enfrentamos algumas situações. E aquilo que nos movia a orar mais, a levantarmos nas madrugadas, a buscarmos por Ele, parece que as coisas vão perdendo o sentido e vão caindo na rotina, caindo na indiferença. E às vezes a gente, quando se dispõe, uma frase que o pastor acabou de dizer: eu estou me preparando para ir ao templo, eu estou me preparando para adorar a Deus. E à tarde, quando nós também nos preparávamos, e daí a gente já vai entrando, já vai adorando ao Senhor, já coloca um louvor e já vai vindo e já vai preparando o coração, aquilo que nos move a vir à casa de Deus. É porque um dia Ele nos encontrou e a escuridão que havia em nós, a luz, a palavra de Deus, nos trouxe vida e vida em abundância. O outro episódio que eu quero também compartilhar com os irmãos é de Atos, está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. A cegueira permanente desse primeiro texto que nós lemos no livro de João. Esse homem era um cego de nascença. Esse segundo cego aqui, ele não era cego de limitação, mas ele era cego pela lei. Ele era cego nas atitudes, porque aquilo que movia o coração de Saulo era uma falsa realidade, era uma falsa verdade. Ele estava sim diante da lei, mas ele estava aplicando, ele estava perseguindo os cristãos naquela época, ele estava prendendo, ele estava matando. Então vamos ler o texto de Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 9. Diz assim: enquanto isso, Saulo andava, ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém.
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Esse cego, esse Saulo que se tornou temporariamente cego, teve um encontro com um Deus que ele não conhecia. Ele teve um encontro com algo, com o Jesus que ele estava perseguindo. Ele estava tão determinado em perseguir os cristãos, ele estava tão empenhado em cumprir aquilo que era verdade para ele. Mas ele estava no engano, ele estava na falsa realidade. E ele, quando ele se dispôs a pegar essas cartas, ele estava muito enfurecido, ele estava determinado a perseguir e a calar esses homens que aqui no texto ele coloca aqui na minha versão que pertenciam ao caminho. E quantas vezes, amados, nós, na nossa falta de empenho ou de busca da palavra de Deus, hoje existem tantas pessoas que estão cegas, que estão encarando esse evangelho, essa palavra, de uma forma tão branda, de um evangelho light, um evangelho soft, um evangelho da relativização, ou seja, não é bem assim, isso não é bem pecado, eu posso isso, Jesus também não estava querendo, mas colocando um jeitinho para encaixar a vida na Bíblia. Só que a Bíblia diz, a Bíblia só nos mostra 2 opções, igreja. Ou existe céu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você está com Jesus, ou você não está. Não existe a opção de estar em cima do muro. Não existe ser morno. Eu estava com não sei quem ontem, alguém me falou, não, morno eu não gosto de morno, tem que ser quente. O caldo não, vamos esquentar esse caldo, porque caldo morno, daí o Yuri já falou essa, eu falei, eita glória. E a gente tem isso, amados, nós precisamos ser quentes na presença de Deus, nós precisamos estar dispostos a receber esse amor, a se dispor, a entrar de uma vez por todas no caminho, porque você pisa, imagine se você está na praia num dia bem quente, e você olha aquele mar, aquela brisa refrescante, e você vai e só coloca o pé no comecinho que vem aquela água ali, e você fala, já estou refrescado, já estou de boa. Não, né? Você vai caminhando e você vai se refrescando, algumas pessoas vão no caminho também, né? Mas enfim, quando você chega lá, você dá um mergulho, e daí você, agora estou refrescado.
né? Ninguém num dia de 40 graus vê uma Coca-Cola e toma só um pequeno gole, um copão assim, ó. Você não vai tomar somente um gole, ou então um copo de água, você não vai tomar somente um golinho, morrendo de sede. E muitas vezes no Evangelho, e muitas vezes na nossa vida com Deus, a gente fica só na bitoca. Vou ver lá uma live, né? Vou ver uma live, vou ver uma pregação do fulano, vou ver... vamos lá no culto de terça-feira, na oração, 1 hora. Mas a Viviane fala muito, né? Então, passa sempre de 1 hora, então, né? Tenho que dormir, estou cansado, tenho que chegar em casa, tenho que olhar o TikTok, tenho que olhar os e-mails, então, estou muito ocupado. Aquilo que nós priorizamos. Muitas vezes é a medida daquilo que nós nos alimentamos, é aquilo que nós vamos refletir. Se você alimenta mais o seu espírito, você será mais fortalecido a cada dia. Se você alimenta a sua carne, no dia da tua adversidade, meu irmão, você vai ficar desesperado. No dia da tua luta, você não vai ter a quem recorrer. No dia da tua adversidade, você vai ligar para o pastor, mas o pastor trabalha, às vezes ele não vai te responder na hora. No dia do teu desespero, quem vai te socorrer não é o Chapolin Colorado, não é a internet, não é aquele homem que você olha lá no YouTube, não é, igreja. No dia da tua adversidade, é o teu joelho no chão, é a tua cara no pó, é a palavra de Deus que vai te alimentar, que vai te sustentar para que você possa passar a ventania, para que você possa passar a tempestade. Porque o dia mau chega para todo mundo. O dia da luta chega em toda casa, em todo relacionamento. E a medida, a bitoquinha que você vai tomar não vai ser o suficiente. Aí você vai dizer: pastor, eu estou tão desanimado. Ora por mim. Eu vou vir aqui, daí você vem no culto de terça-feira, recebe a oração e vai para casa como se tivesse acontecido um milagre instantâneo. Só que acontece algo, igreja. A caminhada com Deus é um processo. A caminhada com Deus é dia após dia, é dia após dia. E muitas vezes nós estamos abrindo mão, porque requer sacrifício. Nós não abrimos mão quando nós precisamos do nosso salário, né? Você não simplesmente, você levanta, a Letícia muitas vezes fala algumas coisas para mim, filha, pensa em coisa. Ninguém fala, eu não vou trabalhar mais. Acabou. O Ney agora amanhece fala, nega, Lu, olha, não vou trabalhar mais. Cansei, estou cansado, não quero mais pegar metrô. Jesus amado, eu tive que ir para o hospital um mês atrás e pegava o trem. Olha que eu fiquei escandalizada, gente. Teve uma hora que eu estava começando a rir, porque na posição que você entra, você fica. E daí você assiste um monte de gente, tudo lotado, mas o celular. E o pessoal fica. E daí você vai vendo notícias, né? E daí a pessoa, tipo assim, o que você está olhando? Eu falei, olha para onde? Não dá nem para olhar para o céu. É loucura, é loucura. Mas aquilo que move o nosso coração, amados, aquilo que nós priorizamos. Se você está priorizando a sua vida com Deus, glória a Deus, continue.
Se você tem orado, continue orando. Se você tem jejuado, continue jejuando, porque cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, Ele é uma fonte inesgotável, Ele sempre tem mais, Ele sempre tem mais. E nesse episódio, quando Saulo se converte, quando ele fica por 3 dias em jejum, ele vai lá, Ananias, sim. Ananias vai até aquele local. Só que antes Ananias tinha falado: Jesus, misericórdia, esse homem está matando todo mundo. E é tão interessante, amados. Nós tivemos aqui na escola bíblica, falamos do livro de Atos e falamos desse homem que marcou a história. E nesse dia em que Saulo se torna Paulo, no final da carreira dele, ele ficou só, mas ele não negou o evangelho. Paulo foi verdadeiramente transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a vida daquele que era perseguidor, ele se tornou perseguido, mas não se calou e não se intimidou com nada. E ele foi até o fim. Saulo teve a sua vida transformada quando Ananias entrou naquela casa, impôs as mãos sobre ele e disse: receba visão, e aquele homem imediatamente começou a ver. E aquilo que Saulo, que foi transformado em Paulo, começou a ver, transformou a vida dele completamente. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, existe um limiar da nossa vida em que, para nós continuarmos, o poder do Espírito Santo é aquilo que vem sobre nós, a unção que vem sobre nós, que Ele derrama sobre nós para nós continuarmos avançando. É necessário e importante que você deseje, sabe, aquilo que você deseja todos os dias, que você precisa tomar banho, comer, se alimentar. Você precisa da mesma forma desejar o Espírito Santo, desejar a presença, clamar pela presença, porque a natureza humana, nós somos pecadores. E a nossa carne, ela não quer intimidade com Deus, mas o nosso espírito, a palavra de Deus diz que o nosso espírito está sempre pronto a ter comunhão com Deus. E esse homem foi completamente transformado. No livro de Mateus, nós temos também uma outra passagem. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25. Pedro aqui, nós vamos falar de Pedro. Pedro estava também passando por uma cegueira passageira. Ele estava passando por um momento, aqueles discípulos, vamos ler capítulo 14, versículo 25 até o 29. O título no 22 está lá que Jesus anda sobre as águas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele.
Amados, imagina esse cenário dos homens, daqueles homens no meio, naquele barco e naquela escuridão e aquelas águas agitadas, e de repente o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Se fosse mulher já estava gritando muito antes, mas eles ficaram aterrorizados primeiro e depois gritaram. Quando eles falaram, meu Deus, é um fantasma? Imagina, Yuri, Jefferson, Edmilson, Ney, todos os homens aqui gritando de medo, de pavor. Acho que até os peixes sumiram daquele lugar. Mas eles estavam aterrorizados e com tanto medo. E daí quando eles ouvem a voz, calma, sou eu. E daí Pedro ousadamente disse, é o Senhor mesmo? Onde que eu vá ter com o Senhor? E Jesus simplesmente disse, vem. E aquele homem que estava aterrorizado de todos eles, aquele homem teve a ousadia e a confiança, porque ele reconheceu a voz, ele obedeceu a voz e ele agiu, ele colocou o pé para fora do barco e ele começou a andar sobre as águas. Amados, o poder de Deus foi manifestado na vida daquele homem, quando ele abriu o coração, quando ele mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do medo, mesmo diante do pavor, ele creu, ele ouviu a voz de Deus, e os olhos dele foi aberto e ele pôde caminhar sobre as águas. Diante da adversidade, amados, diante das nossas lutas, diante daquilo que nós enfrentamos muitas vezes, todos os dias, na nossa casa, na nossa vizinhança, no meio da nossa família, há um caminho de esperança, mas é necessário que você ouça a voz de Deus. É necessário que mesmo diante do medo, você ouse a crer, você ouse a sair do barco, você ouse a tomar um passo que você nunca tomou. Nenhum daqueles homens, ninguém até hoje, ninguém andou sobre as águas com Jesus. O único homem na história foi Pedro. Não importa que ele ficou com medo, eu também ficaria, gente. Talvez eu nem desceria. Mas ele foi o único que ousou, ousadamente, ouviu a voz de Deus. E ele creu, e os olhos dele foi aberto, e a fé foi colocada em ação. Muitas vezes a nossa fé é barrada pelo nosso medo, pela incredulidade. Nós deixamos de viver os milagres do Senhor por medo, por religiosidade, porque a gente às vezes coloca Deus dentro de uma caixinha, e é uma frase que tantas pessoas falam: viva o extraordinário de Deus na tua vida. Mas, amados, o extraordinário, muitas vezes, quando nós ouvimos, parece uma utopia, parece um conto de fadas, mas eu venho dizer algo para você nesta noite: o extraordinário acontece na vida real. De segunda, quando você abre os teus olhos, levanta da tua cama, o extraordinário, o milagre de Deus, ele acontece na vida real. É no meio da tua luta, é no meio da tua dificuldade, é na tua limitação que o milagre de Deus acontece, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas daquilo que se espera. E a palavra de Deus, ela traz luz no meio da escuridão. E
Quantas vezes, amados, quantas vezes nós passamos por momentos em que a nossa fé, ela acaba sendo provada. Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes o nosso choro parece que não vai ter fim. Quantas vezes a luta que está na nossa casa, ela está lá dia e noite, dia e noite. E muitas vezes a nossa natureza humana, a nossa carne, ela se enfraquece, a nossa visão, ela fica turva. Mas é nessa hora que o extraordinário de Deus acontece, sabe por quê? Porque você vai abrir a tua boca e vai começar a orar, ainda que a tua luta esteja grande, ainda que o choro esteja na tua garganta, ainda que em meio às lágrimas, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe da tua capacidade, mas o Senhor sabe naquilo que você pode se tornar, mesmo diante da tua adversidade, porque Ele te conhece. E é interessante, eu peguei essa lamparina, só para fazer uma dinâmica com vocês, e se eu acender essa luz, talvez diante de tudo isso que está aceso, não vai ter significado nenhum. Mas para mim, essa luz, e é interessante que tem um estudo, né? Por isso que os carros saem muitas vezes de fábrica, você ligou, já liga um farolzinho, uma lanterninha, né? Porque mesmo durante o dia, os nossos olhos, ele é direcionado para a luz. E foi uma forma, um projeto de se evitar muitos acidentes. Porque como as pessoas andam muito distraídas na rua, mas um farol mesmo de dia, uma lanterna mesmo de dia ligada, os seus olhos, ele é imediatamente direcionado para a luz. Mas a luz que simboliza a palavra de Deus e Jesus, talvez aqui não faça tanto significado, ou na nossa vida, no nosso dia a dia, quando você sai para trabalhar, a palavra de Deus talvez na sua vida não faça tanta diferença. Mas se nós apagarmos todas as luzes, ela vai iluminar o caminho. Os meus olhos não ficarão na escuridão. E se você, cada um de nós aqui, ligarmos a lanterna do nosso celular, faça isso. Olha ao redor. Olha o que a palavra de Deus produz. Olha aquilo que você pode fazer. Talvez você diga para mim nesta noite, eu queria chamar o louvor agora, tá? Talvez você diga para mim nesta noite, olha, eu não sei falar tanto, eu não sei falar bem como o pastor Tiago fala, eu não sei me expressar bem como a pastora Viviane se expressa, mas a palavra de Deus, ela é luz no meio da escuridão. A palavra de Deus, ela abre portas. A palavra de Deus, ela toca os corações. A presença, Jesus, que é a palavra de Deus, ela traz luz no meio da escuridão.